reencontro de lendas que vai mexer com o coração do torcedor do Corinthians. E o repórter Alexandre Silvestre participou da entrevista de ídolos do Timão. Dá uma olhada. Recordar é viver, professor! Tite era o técnico, Alessandro, o capitão do time, Sheik, o artilheiro daquela final histórica que levou a Fiel à loucura. A Libertadores de 2012 foi um ponto fora da curva na vida do Timão, campeão da América há exatos 13 anos. O reencontro de gigantes, que coloca frente a frente lendas dos dois clubes envolvidos naquela decisão, começou hoje no Salão Nobre do Pacaembu, numa manhã repleta de homenagens. Um esquenta para a festa que vai rolar amanhã à tarde no repaginado estádio Paulo Machado de Carvalho. Faltando alguns minutos para a gente realizar o almoço, o Edu Gaspar, que era o nosso executivo da época, ele se dirigiu até a mim para me comunicar que eu seria o capitão naquela noite. E depois, graças a um bom resultado, a um momento tão especial que foi levantar o troféu. Eu tinha sonhado, já contei isso algumas vezes, que faria o gol do título. Eu fiz 2, eu sonhei que fiz 1. E o nível de concentração, eu só tinha certeza que ganharíamos o título. Uma emoção imensa, meus filhos estavam no estádio, estavam aqui presentes assistindo. Foi um momento mágico, onde eu acabei sendo o cara que decidiu ali o jogo. Não sei nem se essa é a palavra. Mas a emoção maior é o título, né? Esse é um momento especial, um momento único. Ele transcende. Que riqueza o relato de vocês todos. Em cada canto, em cada local, em cada bola, em cada passe, a gente tem uma história para contar. Eu olhei para o Sheik e disse, a bomboneira tremia. E tremeu o Pacaembu também. O Pacaembu tremia no dia do jogo. Ele tremeu antes e ele tremeu no intervalo do jogo. Quando eu subi no intervalo do jogo, o torcedor com as manifestações, eu digo, cara, o que é isso? Quem viu, viu. E quem não foi testemunha ocular do fato que aconteceu naquela noite do dia 4 de julho de 2012... vai poder sentir um pouquinho da emoção que eu registrei com uma câmerazinha de mão no meio da galera, no povão, lá, na arquibancada. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. A ser corintiano é ir além de ser ou não sou. É nóis, mãe, te amo. Eu te amo, mãe, te amo, te amo. A maior alegria que eu tive na minha vida já foi o Corinthians, campeão da Libertadores. É isso que é Libertadores, afinal. Ninguém mais ri de nós, ninguém. Chega! Sai zica, vai Corinthians! Ser corintiano é ser um pouco mais brasileiro, bicho. Ganhamos! Em 2010 vocês me filmaram chorando, agora eu tô sorrindo! É Corinthians, acabou! Amanhã é esse jogo e eu já vou contar para você o valor do ingresso para você a casa. Chega aqui comigo, Kátia. Cadê a Kátia? Kátia, eu vou sentir saudade de você. A Kátia é quem controla aqui a câmera.
Quer ver, ó? Kátia, câmera 3, Kátia, pra quem tá em 3 casa. ali. Vamos ver. Aê, tá vendo? Eu não tô. Aqui, ó. Eu não tô na câmera 3, ó. Agora tava. Luizinho é o câmera. Agora é o 3, Agora, ó. Kátia, 3. câmera 2, ó. Muito bem, Luizinho. Agora câmera 1, no Migo. Todinho, você que corta. Kátia, Todinho, Luizinho, seu vizinho, seu amiguinho. Pai de todos, o Zé Furabolha e o Mata Piolho. Um beijo, turma. Então, ô, Fini, vocês me deixam confusa. É, Fini, poxa. O Luizinho também tá embaixo? Não sabia que o Luizinho ficava aí? É. Pô, Luizinho comandando a PTZ, dando show, e a Kátia e o Todinho, e é uma beleza. Olha, quanto que é o ingresso, o preço mínimo para esse ingresso festivo e tudo mais, quando abriram as vendas, era de R$ 67,50, fiel torcedor. R$ 67,50. E aí vai escalonando até chegar ao mais caro, que é 300 Nossa, muito caro. 300 e tanto, 375. Não vai dar 10 mil. Mas tem na faixa de 100, 180, enfim, tem para todos os gostos, todos os bolsos. Será que já está tudo vendido? Nosso Matheus Vasconcelos, filho do grande Djalma, não é o outro Matheus, que eu não sei quem é. Tem outro Matheus na nossa equipe? Não sei, só conheço um. De operações, porque eu falei, gente, será que tem outro Matheus na equipe? Eu não estou sabendo. Matheus Godoy. Bom, falou que ainda tem ingresso disponível, tá bom? Você vai lá e procura, Claro, com esse amigão. preço aí. Tem mais uma notícia importante do Corinthians. O clube anunciou hoje o fim das negociações com o Sporting pelo atacante Biel. Segundo o Timão, o clube português não aceitou as condições oferecidas. Além disso, a diretoria negou que tenha se colocado à disposição para pagar o valor completo de 7 milhões de euros. Quem será que o Corinthians vai tentar contratar agora, se não vem o Biel? É muito verde também ali, né? Nesse time, acho que já não começou a dar certo aí. Fala, quem vem agora? Eu sei que ele não traz a camisa do time, meu diretor, mas já é muito verde. Fala, Alex. Sei, desnecessário você emitir uma nota oficial, tá? Banalizaram as notas oficiais, né? Ainda mais do Biel, né? E para falar que não é nem para Que falar não deu certo. que não deu certo e por uma culpa minha, né? Quer dizer, eles não aceitaram o que eu propus, então não deu certo. Ou seja, isso aí pode ser fruto do nome do Corinthians no mercado, que não tem uma fama muito boa de ser bom pagador, porque está toda hora envolvido em confusão, risco de transfer ban. Então, de repente, o Corinthians, eu quero comprar o seu jogador, mas quero pagar em 200 milhões de vezes de R$1, mas em vez de ser em dinheiro, quer ter que ser em saco de bala. Pode ser? Não aceito. Olha, então... Só se for Dimbinho. Então, assim, desnecessária essa nota oficial. Acho que é ruim até para o próprio Corinthians. E sei lá quem vem. O Corinthians não conseguiu trazer o Biel, vai ter que trazer alguém aí, mas não vejo uma perspectiva de um grande reforço agora. Balinha só pode ser, sabe o que aqui no Gazeta Esportiva? Fini. Balinha Fini. A propaganda de graça. Balinha Fini, a balinha do nosso diretor. Que é o nome do diretor, né? Para explicar para quem está do outro lado, né? Sabe o que eu pensei, né, diretor? Aquilo que eu falei que eu não podia falar. Bom... Fala, Marcelo, o que você achou do Biel não tá no... É um jogador que estava no radar de vários clubes brasileiros, muitos, inclusive o São Paulo foi um desses clubes que estava negociando com o staff do Biel, mas nenhum dos clubes aparentemente tiveram sucesso aí. O Corinthians, lógico, era um jogador que, pelas suas características, seria muito útil para o esquema do técnico Dorival Júnior, que agora vai ter que procurar outra oportunidade de mercado. Tem muitos clubes aí que estão tentando se reforçar, mas se esbarram nas limitações financeiras. Corinthians, São Paulo são esses casos. Vamos ver o que esses clubes vão tirar da cartola, né? Um coelho ou um porco hoje. Ou nada, né? Ou assunto é o que não falta. Hoje o jornal o Globo traz uma matéria que a saída do Memphis ganha força no Corinthians, tá? Não é verdade, né? Na verdade, a própria matéria, não é que não é verdade, né? É meio deselegante eu falar isso, mas o próprio título da matéria não condiz com a temperatura do texto, né? Isso eu entendo porque eu escrevo há 20 anos, né? Trabalho na imprensa escrita há 20 anos. O texto diz ganha força, mas no texto é só porque ele é caro e que seria interessante sair. Sim, é uma verdade. Mas ganhar força seria se o Corinthians tivesse chamado o Memphis para uma reunião, tentado uma rescisão, ou então se o jogador tivesse pedido para sair, se tivesse chegado alguma proposta, aí sim ganharia força. O que existe hoje o Corinthians não tem interesse nenhum em se desfazer do Memphis, tá? O Corinthians não tem interesse de negociar o Memphis. Inclusive conversei com uma fonte antes de gravar o Blend que me disse, aliás,
o nosso principal patrocinador tem muito interesse que ele permaneça. O nosso patrocinador não quer que ele saia. Então, o Corinthians não tem interesse que o Memphis saia, tá? Não é interesse do Corinthians negociar o Memphis ou se desfazer do Memphis. Agora, existem alas dentro do Corinthians que entendem que se o Memphis, por exemplo, tiver uma proposta e pedir para sair, vai ser um alívio na folha salarial também. O Corinthians não vai fazer esforço nenhum para mantê-lo. São 6 milhões por mês, 4 milhões e meio pagos somente pelo Corinthians. Então, se pintar uma proposta, você pode ter certeza que o Corinthians vai sim negociar o Memphis Depay, não vai fazer esforço nenhum, e até alguns vão comemorar. Mas diferente de você, né, achar que ganhou força, porque precisa, para ganhar força, o Memphis ter uma proposta ou o Corinthians chamar ele para negociar. Tá certo? É isso em relação ao Memphis. Deixa o like aqui, me fala o que você acha em relação ao holandês. Ruim com ele, pior sem ele. Enfim, eu quero que você dê a sua opinião, porque diverge muito, né? O Memphis em campo e os valores do Memphis. Enfim, eu quero a sua opinião. Deixa o seu like, comente aqui embaixo. Vamos seguir falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Carlos Vinícius, atacante que estava no Fulham, da Inglaterra, que está sem contrato, sendo oferecido para vários clubes do futebol brasileiro, foi oferecido ao Corinthians. Por um salário absurdo, ele foi oferecido. Quase batendo o salário do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ganha pouco mais de 2 milhões de reais no Corinthians por mês. Então não dá para o Corinthians contratar um reserva com esse valor. Sabendo disso, o nosso querido aí, Carlos Vinícius, jogador de 30 anos, né, centroavante de 1,90 m, canhoto, 30 anos, decidiu baixar o preço para jogar no Corinthians, o valor. Só que o valor ainda tá na casa do 1 milhão. Ainda, né, o valor que ele pediu passa do 1 milhão de reais por mês. E aí, só se ele for muito bom jogador e o Roberto estiver indo embora. Porque você já tem o Pedro Raul com 720 mil por mês, o Corinthians pagou 5 milhões emprestados, e está emprestado para o Ceará, o Corinthians pagando 300 mil por mês. Para que você vai trazer um centroavante de mais de 1 milhão para ser reserva do Yuri Alberto? Porque o ataque é Yuri Alberto e Memphis Depay. Enfim, não faz muito sentido. Então, é verdade, ele baixou a pedida, tá? O Carlos Vinícius hoje aceita ganhar um pouquinho menos para jogar no Corinthians, mas segue ainda com esse valor de mais de 1 milhão de reais por mês. Aí, meu amigo, fica difícil, né, a gente defender a contratação do Carlos Vinícius. Por enquanto, né, não andou nada em relação ao Corinthians, até porque por esse valor não se deve contratar. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha de Carlos Vinícius. Agora eu vou até o final desse blend falando de Biel, tá? Primeiro, o Corinthians soltou uma nota oficial, né, uma nota que até repercutiu aí em relação à torcida. Alguns acham que não deveria se fazer uma nota oficial por causa do Biel, né, porque acaba, enfim, né, banalizando, né, colocando o Corinthians num patamar abaixo, e outros acham que é transparência e vale a pena, sim, o Corinthians soltar a nota. Enfim, não vou entrar nesse mérito, quero falar apenas dos bastidores, né, dessa desistência do Corinthians em relação ao jogador Biel, ex-Bahia, né, com passagem por Fluminense e Grêmio também, tá? Então, olha só, o que acontece? Primeira coisa, o Corinthians desistiu e tem uma reunião, talvez agora, no momento que eu estou gravando esse blend, essa reunião já esteja acontecendo entre Fabinho Soldado, Dorival Júnior, Osmar Stabile e companhia. A cúpula se reúne hoje por reforços. Haverá uma conversa mais avançada por reforços. O Corinthians tem uma grana aí para receber, pegou adiantamento do Paulista, pegou também, né, tem a grana da Nike para receber e o Corinthians vai se reforçar. E um plano B para o Biel, né, está sendo discutido, tá? Discutido sim, no CT Joaquim Grava hoje. Então há uma reunião para definir o plano B para Biel. O Fabinho Soldado já tem alguns nomes e vai passar isso para o Osmar Stabile. Eu creio que a partir de amanhã nós podemos ter novidades, ou segunda-feira, em relação a esse outro atacante, tá? Agora, o que pegou em relação ao Biel? Vamos lá. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo, tudo começou com o Corinthians fazendo uma proposta de empréstimo. É um jogador que já agradava o Dorival e o Fabinho,
e as negociações já haviam começado com Augusto Melo. Isso que eu apurei hoje, é uma novidade que vocês não sabiam, tá? Seguiu as negociações seguiram com o Osmar Stabile, e o Corinthians envia a proposta por empréstimo para tentar contratar o jogador. Empréstimo e opção de compra, tá? No valor aí que o Sport estava pedindo, 7 milhões de euros. E o Corinthians queria um empréstimo por uma temporada. O Sport recusou. Aí o Corinthians fez uma segunda proposta. Qual foi a segunda proposta? E eu revelei essa segunda proposta com exclusividade. Foi tentar comprar metade dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões e meio de euros. Valor equivalente, proporcional aos 7 milhões de euros que o Sport estava pedindo por 100% do Biel. O Corinthians teve também essa proposta rejeitada. O Sport não quis. Aí o Corinthians fez uma última proposta, e agora eu apurei, para a gente não ficar mais naquela. Foi 5, foi 6, foi 7, foi 5,5, foi 6,5. Agora eu descobri. O Corinthians fez uma proposta para comprar 60%. Depois de 50%, o Corinthians aumentou para 60%. O Corinthians fez uma proposta, a última proposta do Corinthians foi para comprar 60% do Biel por 4 milhões e 200 mil reais, tá? Esse é o valor que o Corinthians ofereceu, tá? Antes 3,5 por 50, 4,200, né, por 60% dos direitos econômicos do Biel. A proposta foi recusada e o Corinthians achou melhor não fazer por 70%, por 80%, por 90% e encerrou as tratativas. Sinceramente, eu não vi nenhum problema nessa tentativa do Biel, até porque o Corinthians foi até onde dava. O Corinthians estava oferecendo 4 milhões e 200 mil euros, que já é muita coisa, tá? Por 60% dos direitos econômicos do Biel. O nosso querido Sport ficaria aí, né, com 40% dos direitos econômicos. Então, aqui no canal Café do Setorista, você sabe tudo, e tudo com, né, com exclusividade. Essa foi a última proposta. O Corinthians tentou comprar 60% dos direitos econômicos do Biel, o Sport disse não, e o Corinthians achou melhor não seguir oferecendo valores por 70%, por 80%, enfim, o Corinthians poderia subir, né, como a gente falou ontem, né, poderia também estar oferecendo 4 milhões e 900 por 70%, 5 milhões e 600 por 80%, 6 milhões e 300 por 90%, tudo equivalente, né, aos 7 milhões de euros por 100%, mas o Corinthians foi no 60%, parou no 60%, tá? Foi a última proposta. Foram duas propostas, três propostas, e resumindo, 3 propostas o Corinthians fez pelo Biel. Uma de empréstimo, com opção de compra, de 7 milhões de euros. Segunda proposta, para comprar já, em definitivo, e 50% do Biel por 3 milhões de euros. E a terceira proposta e última proposta, o Corinthians tentou, né, comprar 60% do atacante Biel, né, do Sport, tentou comprar 60%. Encerrou aí, Biel não vem, não será jogador do Sport Clube Corinthians Paulista, tá certo? Deixa sua opinião, deixa seu comentário. O Corinthians pode contratar aí o Carlos Vinícius, salário milionário. O jogador pediu para jogar no Timão, mas ele jogou com o André Ramalho. O André Ramalho tá trazendo boas referências do jogador para a diretoria. Eu acho que não deveria funcionar assim. O Carlos Vinícius é um atacante que não tem números bons, né, na Europa. Tem 30 anos já de idade e seria para vir pro Corinthians por um salário milionário. Eu acho que não caberia aí essa contratação e muito menos o Biel, né? Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Alerta Corinthians. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!